Oi, eu sou o Felipe, calma, você não tá no canal errado, eu só passei aqui rapidinho pra avisar que agora você pode fazer parte do clube de membros do canal aqui embaixo. Lá você vai ter acesso antecipado a todos os contos de terror que saírem aqui, além de conteúdo inédito, ou seja, sai um vídeo aqui, um vídeo pros membros, um vídeo aqui, um vídeo pros membros e assim sucessivamente. E também, claro, acesso aos vídeos clássicos que eu tive que tirar do ar lá do outro canal, Jogo da Esquerda e Direita, Tommy Taff, enfim, são mais de 100 horas de conteúdo que eu tô reeditando e corrigindo algumas coisas pra trazer pra cá melhorzinho, porque o YouTube ainda pega no pé, né? Quem já faz parte do Apoia-se continua a mesma coisa lá, tá? Eu só tô trazendo pra cá esses conteúdos pela praticidade. Clicou, já tem acesso a tudo, não precisa ficar esperando por mim. Muito mais fácil. Então considere vir pra cá pro Seja Membro também. Agora sim, vamos pro vídeo. Tenho que alimentar o homem no meu porão todas as noites. Com timidez, eu acendi a luz do porão, a pequena lâmpada que ilumina a escada estreita, piscando ao acender. Fazia isso há 11 anos. Nunca ficava mais fácil. Desço um degrau. Ouço o arrastar das correntes no chão de concreto e o gemido distorcido de sua voz. Uma voz que refletia perfeitamente a sua aparência monstruosa. Desço mais um degrau. Vejo sua silhueta curvada no canto mais escuro do porão. O cheiro de carne e peixe apodrecidos das refeições anteriores me atinge como um soco. Um fedor do qual nunca me acostumei. Eu desço mais um degrau. Pensei no dia em que fui encarregado pela primeira vez de alimentar o homem no meu porão. Eu tinha 16 anos. Meu pai estava no andar de cima, à beira da morte. Suas últimas palavras para mim foram uma instrução breve. Tem um homem no porão. Ele está acorrentado. Dê um balde de carne para ele uma vez por dia. Não fale com ele. Não se aproxime. Ele é perigoso. Agora, você é o homem da casa. E é muito perigoso para sua mãe fazer isso. Eu desço mais um degrau. Seu corpo pálido e sem pelos começa a se erguer lentamente do canto. Ainda gemendo, soltando seu lamento monstruoso, seu porte aumentava e seus dentes haviam se tornado afiados depois de anos comendo apenas carne. Eu desço mais um degrau. Aperto os alicates de corte contra o peito, me questionando novamente sobre o que eu estava prestes a fazer. Foi hoje que descobri quem realmente era o homem no meu porão. Eu estava procurando meu passaporte entre as coisas da minha mãe quando encontrei minha certidão de nascimento. A dele estava ao lado da minha. Desço mais um degrau. Um irmão gêmeo, considerado mentalmente instável demais para merecer o amor e o afeto dos meus pais, mas também real demais para ser entregue para adoção, o que comprometeria a reputação de meus pais fanáticos religiosos. Foi então que sua morte foi forjada na infância. E ele se tornou o garoto do porão, que cresceu até se tornar o homem do porão. Eu desço o último degrau. Eu vou tirar você daqui, Abel. Eu vou devolver a sua vida. Foi então que eu vi a porta do porão se abrir. A voz astuta da minha mãe chamou lá de cima. Acha que eu não ouvi você mexendo nas coisas para encontrar os alicates, Caim? Não posso deixar você arruinar a reputação da família. Arruinar a minha reputação. Ela deu um passo em direção ao interruptor de luz, pronta para me trancar na escuridão e me deixar lá para sempre. Me trancar lá com meu irmão. Mas ela tropeçou. Tropeçou no fio que eu havia deixado no topo da escada especialmente para ela. Ela caiu por um degrau, depois o outro, e depois o outro e outro. Havia uma razão para eu não ter trazido carne para o Abel essa noite. Eu sabia que teria algo mais satisfatório no cardápio para ele. Meu marido tem me pressionado a deixar a minha irmã ser uma substituta para ter o nosso bebê, mas fazendo isso da maneira tradicional. Eu estava parada na cozinha, olhando pela janela, com a mente a 1000 quilômetros dali. O aperto no peito e o peso do que meu marido havia me sugerido me esmagaram.
David e eu estávamos tentando ter um filho há anos, mas a nossa última visita ao hospital pôs um fim definitivo às esperanças, ao nos dizerem que isso nunca iria acontecer. Eu fiquei devastada, mas meu marido pareceu não se abalar tanto, pois logo sugeriu que ainda tínhamos opções. Eu não podia acreditar no que ele estava me pedindo, não apenas a mim, mas também a minha irmã. Quando ele mencionou pela primeira vez que minha irmã poderia ser uma barriga de aluguel, até achei que a ideia não fosse tão ruim, mas quando ele sugeriu que fosse do modo tradicional, eu senti o sangue gelar. Mil pensamentos passaram pela minha cabeça enquanto eu tentava entender o que ele estava dizendo e desejando. Será que ele sempre teve atração pela minha irmã? Estaria usando isso como um jeito de dormir com ela sem culpa? Eu fiquei furiosa, e quando disse isso a ele não viu problema. Disse que seus ancestrais fizeram isso por séculos. Eu fiquei em silêncio por um tempo, pois sabia que, se respondesse, não me controlaria. Era como se David, o homem que conheci e amei, tivesse se tornado um completo estranho. Não era apenas a ideia de usar uma barriga de aluguel que me perturbava. Era a forma como ele falava disso, como se fosse parte de alguma tradição há muito esquecida. Ele não falava de clínicas ou médicos. Ele queria que Emily concebesse com ele, naturalmente. Eu não conseguia entender. A minha irmã, com meu marido, para nos dar o filho que eu não podia ter, a ideia me deixava enojada. David estava calmo até demais quando explicou. Disse que era o jeito da família, algo que seus ancestrais sempre faziam para manter a linhagem forte. Quanto mais ele falava, mais eu sentia que não o conhecia mais. Não era apenas antiquado, era perturbador. Tentei falar com Emily na esperança de que ela ficasse tão horrorizada quanto eu. No começo, ela achou que era uma piada, mas quando contei o quanto David estava sério, o rosto dela mudou. Ela admitiu que ele já tinha falado com ela sobre isso. Esperava que ele deixasse a ideia de lado se eu não concordasse. Agora, ambas sabíamos que ele não ia desistir. A raiva queimava dentro de mim. Como David pôde sequer sugerir isso? A ideia dele com Emily era insuportável, mas havia algo mais, algo sombrio por trás de suas palavras. Eu não conseguia afastar a sensação de que havia mais no plano dele do que apenas ter um filho. Comecei a investigar. Vasculhei suas coisas, procurando qualquer indício que pudesse explicar o que estava acontecendo. Foi aí que encontrei os registros da família. A princípio parecia só uma árvore genealógica, mas quanto mais eu olhava, mais estranho ficava. Havia símbolos que eu não reconhecia, notas sobre linhagens e fertilidade, e então encontrei algo que me gelou os ossos. Menções a rituais, sacrifícios e oferendas a algum tipo de deus antigo. De repente, tudo fez sentido. Isso não era sobre ter um filho. David não estava tentando apenas manter a linhagem. Ele estava planejando algo muito mais sombrio. A minha irmã não estava destinada a apenas carregar o nosso bebê. Ela deveria ser um sacrifício, uma oferenda a esse deus antigo que a família dele adorava há gerações. Eu me sentia enojada. Minha mente disparava enquanto eu juntava as peças. David estava planejando isso há anos. Sua calma e o papo de tradição eram apenas uma fachada para algo muito mais sinistro. Eu percebi que não estava apenas tentando impedir um acordo desconfortável de barriga de aluguel. Estava lutando pela vida da minha irmã. Quando o confrontei, ele não negou. Apenas me olhou com aquela calma assustadora, dizendo que era a única forma de garantir o futuro da família. Emily tinha que ser a escolhida. Ela era pura, perfeita para o ritual. Ele falava como se já estivesse decidido, como se eu não tivesse voz na decisão. O desespero em mim se transformou em pânico, um medo corrosivo que me consumia. Eu precisava proteger Emily, mas não sabia o quanto David estava obcecado com tudo isso, nem até onde ele iria para garantir que acontecesse. O tempo estava se esgotando, e eu sabia que, se não o impedisse, perderia Emily. E se isso acontecesse,
As consequências seriam piores do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Chegou a noite do ritual. David tinha preparado tudo, símbolos desenhados no chão, velas tremeluzindo em padrões estranhos e antinaturais. Emily estava de lado, trêmula, apavorada com o que estava prestes a acontecer. Eu também tremia, mas não de medo. Eu estava pronta. David não fazia ideia do quanto eu tinha aprendido, até onde tinha ido para virar o jogo. Ele pensava que eu tinha aceitado a derrota, que havia aceitado seu plano. Ele não sabia que, enquanto ele se ocupava com suas preciosas, velhas tradições, eu estava encontrando algo mais antigo, algo mais forte. Quando David começou o cântico, meu coração disparou, mas permaneci em silêncio, observando-o chamar forças que ele não compreendia completamente. Ele se aproximou de Emily, pronto para iniciar a parte final do ritual, mas foi aí que eu agi. Pronunciei palavras que ele não esperava, palavras que eu havia aprendido nas partes mais obscuras daqueles textos antigos. Elas não eram para mim, mas aprendi a torcer o ritual, dobrá-lo à minha própria vontade. Passei semanas me preparando para esse momento, decorando tudo o que precisava para garantir que ele fosse o único a pagar o preço. David parou quando a energia na sala mudou. Os símbolos no chão tremeluziram, mudando de forma, distorcendo-se em algo que nem ele conhecia. Sua confiança vacilou, e pela primeira vez eu vi medo em seus olhos. Ele tentou continuar o cântico, mas as palavras morreram em seus lábios. Você não entende o que está fazendo. Ele tentou gritar. Seu controle sobre o ritual estava escapando. O poder que ele tinha invocado não se importava com tradição ou pureza. Procurava apenas uma coisa: o recipiente perfeito. David arfou. O choque deformou seu rosto. O ritual havia mudado, e ele não era mais o mestre. Tentou se levantar, mas seu corpo convulsionou novamente, e ele caiu de joelhos. Suas mãos pressionaram o abdômen enquanto algo dentro dele começava a inchar, a se expandir. A terrível compreensão o atingiu. A vida que ele havia planejado para minha irmã estava agora crescendo dentro dele. Observei enquanto sua barriga inchava, esticando a pele até o limite. O peso aumentava, denso e inegável. Ele olhou para mim, o rosto pálido, desesperado por uma saída, mas não havia nenhuma. O feitiço tinha feito sua escolha. David, um homem obcecado em controlar a sua linhagem, agora era quem a carregava. O terror em seu rosto era tudo o que eu precisava para saber que ele tinha entendido e que não havia como escapar. 9 meses depois, David era uma sombra do homem que havia sido. Sua postura, outrora altiva, desmoronou sob o peso de uma barriga imensa. A pele esticada e marcada por estrias profundas. Seus pés viviam inchados e seu rosto, antes sério, estava agora inchado e exausto de noites insones, de cãibras, dores nas costas e o desconforto incessante de carregar uma vida dentro de si. Ele passou por todas as etapas da gravidez. Enjoo matinal que o deixava a ponto de vomitar, desejos estranhos e as mudanças de humor imprevisíveis que o deixavam chorando ou furioso com as menores coisas. Seu corpo doía de formas que ele nunca imaginou. Suas costas encurvadas enquanto andava pela casa com dificuldade, mal conseguindo se mover com o peso do que ele mesmo havia causado. Nunca faça um juramento que você não pretende cumprir. Que merda é essa? Eu gemi. Acordei em completa escuridão, com uma dor de cabeça latejante, deitado sobre um chão de tijolos enlameado. Para piorar, o lugar tinha um cheiro fétido de esgoto impregnando o ar. Quando tentei me levantar, percebi que minhas mãos estavam amarradas, assim como minhas pernas. Eu tentei me mexer, mas não consegui. As cordas me prendiam com força. Como diabos eu vim parar aqui?
A última coisa que lembrava era de estar caminhando pela margem do rio a caminho de casa. Olá! Eu gritei. Eu chamei. Tem alguém aí? Algo grande se moveu na escuridão. Um momento depois, fósforo riscou a parede e se acendeu. A iluminação repentina me fez virar o rosto. Até que enfim acordou. A voz era profunda e carregada de catarro. Enquanto falava, ele usou o fósforo para acender uma lamparina a óleo pendurada no teto. Quando meus olhos se ajustaram à luz, voltei a olhar para o que quer que estivesse me mantendo prisioneiro. Ao ver aquilo, não tenho vergonha de admitir que me molhei de medo. O que foi, garoto? A criatura resmungou. Nunca viu um troll antes? O troll era uma visão horrenda. Seu rosto estava coberto de verrugas, dobras e alguns insetos. As duas órbitas negras que serviam de olhos estavam afundadas em suas cavidades. Quando ele sorriu, vi uma boca cheia de dentes que pareciam tábuas de madeira, mofada, encravadas nas gengivas. Por que você está fazendo isso? Eu choraminguei. Eu só estou fazendo o meu trabalho. O hálito do troll se espalhou, me fazendo engasgar. Era ainda pior que o gosto onde eu presumia estar deitado. Que trabalho? Cumprindo os juramentos de quem usa minha ponte, ele disse. Que ponte? Eu não fazia ideia do que ele estava falando. Com uma velocidade surpreendente, o troll se moveu para o outro lado do cômodo e deslizou uma grade de metal maciça, me dando uma visão da margem do rio. Aquela ponte, ele apontou. A ponte que ele me mostrou era conhecida como Ponte dos Cadeados do Amor. Uma ponte onde casais colocavam cadeados nas grades para simbolizar a força do seu amor. Quando ele terminou de falar, jogou algo aos meus pés. Eu reconheci na hora. Era o cadeado que a minha namorada, Samantha, e eu havíamos colocado na ponte alguns dias antes. Nele estavam gravadas nossas iniciais, junto com as palavras para sempre. Eu vi você com aquela outra garota ontem à noite. O troll rosnou. Isso é uma violação do juramento que você fez na minha ponte. Ele se aproximou de mim. E a punição para isso é a morte.